Bem-vindos à nossa análise de hoje. Então, a gente vai falar sobre cidades inteligentes, mas saindo um pouco do óbvio das grandes capitais, né? Como é que esse conceito aterrissa num lugar como Erechim? Uhum. Uma cidade que é um polo regional importante lá no norte do Rio Grande do Sul, com seus 100 e poucos mil habitantes, e uma ligação muito forte com o agro. A nossa conversa hoje é para explorar como Erechim está buscando se transformar, talvez, num território inteligente. Exato. E para fazer isso, a gente vai se basear num estudo bem completo, sabe? Que olhou de tudo um pouco. Conteúdo online, dados públicos, pesquisa acadêmica, os planos lá da cidade. Hum, A ideia é olhar para Erechim usando, tipo, 7 lentes, 7 dimensões que se conectam, para a gente entender essa transformação. Como a tecnologia otimiza as coisas, como rola a cooperação na região, como as plataformas digitais conectam todo mundo. certo. Como a educação está preparando o pessoal para o futuro, como tudo isso se integra num ecossistema, o papel da cultura local nisso tudo, e, por fim, como eles estão tentando construir uma visão de futuro que seja de todo mundo. Entendi. Então não é só sobre instalar tecnologia, né? É como ela se encaixa na vida real da cidade, da região. Isso! Ok, então. Vamos começar a desempacotar isso aí. Pela primeira dimensão que o estudo chama de otimização performativa. Isso, traduzindo para o nosso dia a dia, seria basicamente usar a tecnologia para a prefeitura funcionar melhor, mais rápido. É isso. Perfeito. É a parte mais visível da coisa toda, né? Em Erechim está bem claro com o programa de transformação digital deles. E olha, eles avançaram bastante. É. Sim, em 2023, tipo, 72% dos serviços da prefeitura já estavam online. No site ou no centro dos pedidos de processo já chegam digitalmente. Nossa. E o app permite fazer um monte de coisa, desde abrir protocolo, consultar IPTU, emitir certidão. Ou seja, menos burocracia, né? Mais fácil para o cidadão. E eu vi que eles instalaram até aqueles totens de autoatendimento. Isso, como lá na Secretaria da Fazenda, para diminuir fila e até para usar menos papel. Parece que aquela visão do prefeito, do Paulo Pollis, de uma cidade digital mais integrada e conectada, tá saindo do papel. Mas isso foi algo mais planejado, estruturado ou foi acontecendo? Não, parece bem estruturado. Tem um gabinete específico para transformação digital e até um comitê de desburocratização com gente de 12 secretarias. Mostra que tem uma gestão pensando nisso. Entendi. E os resultados já estão aparecendo. Eles falam em reduzir custos para a prefeitura, facilitar o acesso para os serviços, dar mais transparência e tem até esse lado da sustentabilidade, com a meta de eliminar papel. É interessante pensar como isso conecta com aquela ideia do Milton Santos, né? Do meio técnico-científico e informacional, onde a tecnologia vira parte da organização do lugar. Faz todo sentido. Mas aí sempre vem aquela pergunta, né? Com tanto serviço online, como fica quem não tem internet fácil? Ou quem não tem muita intimidade com tecnologia? Penso nos mais velhos ou no pessoal da zona rural. Uhum. Isso não acaba criando outra barreira? Essa é a grande tensão, sem dúvida. A própria prefeitura lá reconhece esse desafio. Eles têm falado que precisam tratar a conectividade como um serviço universal, sabe? Essencial para todo mundo. Então, o ponto-chave dessa primeira dimensão é esse. Erechim acelerou na digitalização, deixou a vida do cidadão mais ágil, sim. Mas isso, na mesma hora, jogou luz no desafio da inclusão digital. A tecnologia vai, mas tem que puxar todo mundo junto. Entendido. Então essa base tecnológica é o começo, o alicerce. Mas a inteligência de um lugar vai além dos computadores, certo? Como é que as pessoas, as instituições, como elas colaboram na prática? Para além dos limites de Erechim mesmo. Isso leva a gente para a segunda dimensão, a provisão mutualista. O que seria isso? Provisão mutualista é sobre como a cidade coopera com os vizinhos, sabe? E com quem está ali dentro também, para oferecer serviços e cuidar de recursos que são de todo mundo. Erechim já tem essa história de ser a cidade polo da região do Alto Uruguai.
Então, o ponto-chave dessa primeira dimensão é esse. Erechim acelerou na digitalização, deixou a vida do cidadão mais ágil, sim. Mas isso, na mesma hora, jogou luz no desafio da inclusão digital. A tecnologia vai, mas tem que puxar todo mundo junto. Entendido. Então, essa base tecnológica é o começo, o alicerce. Mas a inteligência de um lugar vai além dos computadores, certo? Como é que as pessoas, as instituições, como elas colaboram na prática? Para além dos limites de Erechim mesmo. Isso leva a gente para a segunda dimensão, a provisão mutualista. O que seria isso? Provisão mutualista é sobre como a cidade coopera com os vizinhos, sabe? E com quem está ali dentro também, para oferecer serviços e cuidar de recursos que são de todo mundo. Erechim já tem essa história de ser a cidade polo da região do Alto Uruguai. E isso virou coisa oficial, com entidades como a AMAL, que é a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, e principalmente com os consórcios entre os municípios. Tipo o CIRAL que você mencionou antes. O que ele faz exatamente? O CIRAL, que é o consórcio intermunicipal da região do Alto Uruguai, junta 32 prefeituras. Bastante gente. Nossa! E eles trabalham juntos em várias frentes. Fazem compras maiores para conseguir preço melhor, cuidam da gestão do lixo, que é um problemão para a cidade pequena resolver sozinha, né? E até na área da saúde. Interessante. Os prefeitos da região dizem que o consórcio é fundamental para conseguir tirar projetos do papel e melhorar os serviços. É um jeito prático daquilo que alguns chamam de federalismo cooperativo. Os municípios se juntam para ter mais força. E isso também lembra um pouco o que o geógrafo Rogério Heisbert fala sobre como essa cooperação entre lugares pode criar novas formas de organizar o território. Que legal essa colaboração regional. E dentro de Erechim mesmo rola essa lógica de juntar a galera também? Diferentes setores? Sim, a gestão local tenta envolver vários atores. Tinha uma proposta sendo discutida, por exemplo, de criar um distrito produtivo integrado. A ideia era usar um pacto territorial para juntar Erechim, a AMAL e um monte de parceiros. Governo, empresas, cooperativas, as universidades como a URI e o IFRS, Sebrae, Emater. Todo mundo junto. Para criar um plano de desenvolvimento em conjunto, pensando em capacitar gente, fazer ações coordenadas. E a gente vê isso em redes mais específicas também, né? Tipo na saúde, com o hospital regional atendendo várias cidades pelo SUS, ou na educação, com aquela escola da MAL para capacitar o pessoal das prefeituras da região. Exatamente. Mostra que a cidade funciona como um ponto importante numa rede maior de serviços. Mas, claro, essa cooperação sempre tem seus desafios, né? Tipo? Como garantir que a cidade maior, Erechim, não acabe dominando a relação? E como fazer com que os municípios menores participem de verdade? Mas parece que a experiência lá no Alto Uruguai, com o pessoal participando bem das reuniões do CIRAL, mostra que essa cooperação está amadurecendo. Então, o ganho aqui é espalhar a inteligência para além da cidade, né? Gerando coisa boa para a região toda. É quase como construir uma solidariedade regional ativa, como talvez o Milton Santos diria. Pois é. E para essa cooperação toda funcionar, e para essa vida conectada que a gente está falando, imagino que as ferramentas digitais sejam chave, o que nos leva para a terceira dimensão, plataforma colaborativa. Exato. Aqui o foco são os meios, principalmente os digitais, que deixam as pessoas interagirem, colaborarem, mesmo sem estar no mesmo lugar físico. É como se formasse uma sociedade multilocal, sabe? Conectada por essas redes. O aplicativo Cidadão, que a gente falou, é um exemplo disso. Um canal direto, 24 horas por dia. E a expansão da internet, da banda larga, da telefonia móvel lá para a zona rural, que você disse que era um desafio na primeira dimensão, aqui ela é fundamental de novo, imagino. Qual o impacto disso? Crucial. Tem uma preocupação clara lá de aproximar as novas tecnologias do campo e de fazer a conexão virar um direito básico mesmo, para não aumentar a divisão digital. E isso abrir muitas portas. Por exemplo? Por exemplo, para estimular o comércio eletrônico local, regional, tem projetos para facilitar a venda online dos produtos da agricultura familiar, ligando quem produz no campo direto com quem consome na cidade, usando plataforma digital, mas sem esquecer das feiras presenciais, que são um ponto de encontro importante, né? Isso já saiu até na imprensa local,
Estão começando a surgir até uns marketplaces focados só na região. Isso cria uma dinâmica econômica bem interessante, né? Misturando o local com o digital. E além do comércio, como essas plataformas mexem com a circulação de, sei lá, conhecimento, pessoas? As empresas usam sistemas digitais para gerenciar fornecedores, clientes. Isso cria o que o Heisbert chama de multiterritorialidade. Multiterritorialidade. É a experiência de viver e atuar em vários lugares ao mesmo tempo. Pensa num pequeno empreendedor de lá. No mesmo dia, ele pode estar negociando pelo WhatsApp com alguém em São Paulo, vendendo pelo marketplace para outros países aqui perto e coordenando a colheita lá na propriedade rural dele. Tudo conectado. É uma realidade bem diferente mesmo. E na parte mais cívica, cultural, como isso aparece? A gente vê nos grupos de discussão sobre a cidade, nas redes sociais, na ouvidoria online da prefeitura, nas consultas públicas que fizeram online para discutir o futuro da cidade, como aquela para o Plano Erechim 2024-2040. E não dá para esquecer da diáspora conectada. Erechim se vende como a capital da amizade, né? Muita gente que saiu de lá mantém laços fortes, troca ideia, até oportunidade de negócio, tudo pelas redes. Claro que os desafios de infraestrutura, de ensinar o pessoal a usar as ferramentas, ainda existem. Mas o caminho parece ser por uma cidade mais conectada e, quem sabe, mais aberta e igual, como disse um gestor local, o Romano Topan, com essa mistura constante do local e do global. Isso. E para a galera poder aproveitar tudo isso, a educação é fundamental. Aí a gente chega na quarta dimensão, ambiente formativo. Exato. Essa dimensão olha para como a cidade investe em educação. Não só na estrutura física, mas nos métodos de ensino, na inovação, na formação de talentos. E em Erechim, olha, a educação parece ser uma área com bastante investimento, bastante foco. Um exemplo que me chamou a atenção foi aquele projeto de robótica educacional. Começou em 2022 com o Senai. Poxa, robótica desde o fundamental. Sim, eles montaram um espaço maker. O projeto atende alunos do 4º ao 9º ano. A primeira turma do módulo avançado já formou 112 estudantes agora em 2024. Tinha uma aluna que falou que foi uma experiência que vai servir para o futuro. Que legal. E a secretária de Educação na época, a Verenice Lipschin, disse que o objetivo era formar gente mais criativa, preparada para inovar. É uma aposta clara nessas habilidades do século XXI, né? E não foi só robótica, né? Teve uma modernização mais geral, com sistema de ensino digital, plataforma online. Li que umas escolas municipais até se destacaram no Brasil no uso desse sistema. Como conseguiram isso? Olha, com um investimento pesado em tecnologia nas escolas. A meta era ter um computador por aluno no fundamental, notebook para os professores, aqueles carrinhos para carregar tudo, material didático digital. Uau! E eles implementaram também avaliações online periódicas, tipo simulados. Isso ajuda a ver onde cada aluno tem dificuldade e a personalizar o ensino. É quase como aplicar aquela ideia do Milton Santos de que precisa suprir os déficits de conhecimento para a inteligência coletiva poder florescer. E os professores, como ficam nessa história toda? Porque não adianta nada ter a tecnologia se o professor não está junto, né? Bem preparado. Muito bem colocado. O estudo aponta que teve uma preocupação com isso também. Falam de um reajuste salarial importante para os professores entre 2021 e 2023 e distribuíram uniformes escolares. Uniforme não é tecnologia, claro, mas são coisas que melhoram as condições de trabalho, sinalizam um compromisso. O desafio, óbvio, é manter o equilíbrio entre a tecnologia e o conteúdo humano da educação, né? Com certeza. E no ensino superior, as universidades de lá, a URI, o IFRS, estão nessa sintonia também? Sim, elas buscam usar métodos mais ativos, têm incubadoras de empresa, participam de redes de pesquisa, estão focadas em coisas como educação 4.0, laboratórios de fabricação digital e tentando conectar isso com o que a região precisa, sabe? Agrotec, metalmecânica, TI. O Centro de Inovação, o CIT, também ajuda nisso, dando workshop, mentoria. Então, a ideia é criar um ciclo, né? Formar gente desde a base até lá em cima, já conectada com as demandas locais. Mas imagino que o desafio seja sempre esse: equilibrar tecnologia e interação humana,
manter tudo funcionando, atualizar os professores, trazer as famílias para perto. O objetivo parece ser construir um território do conhecimento mesmo? Exatamente. E se a gente tem a tecnologia dimensão 1, a cooperação dimensão 2, as plataformas dimensão 3 e as pessoas sendo preparadas dimensão 4, como é que junta tudo isso de forma organizada? Aí entra a quinta dimensão, ecossistema sistêmico. Entendi. É ver a cidade e a região como um sistema integrado, onde tecnologia, dados, pessoas e instituições trabalham juntos, seguindo uma estratégia de longo prazo. Isso. E um símbolo forte dessa busca por integração lá em Erechim é o Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT. Foi inaugurado em 2022. Ah, o CIT. Ele nasceu de uma parceria que eles chamam de quádrupla hélice. Poder público, empresas, universidades e as entidades da sociedade civil. Todo mundo junto na gestão. Que interessante. O prefeito, na época, chegou a dizer que o Citec era o caminho de Erechim para os próximos 100 anos. E o presidente da CCI, a Associação Comercial, falou que com o Citec, Erechim passava a competir com o mundo. Mesmo começando com um investimento inicial mais modesto, a ambição é grande. Pensam até num distrito de inovação ali em volta. Mostra uma visão de juntar os setores em torno da inovação, né? E como essa ideia de sistema integrado se aplica na relação cidade-campo, que é tão importante para Erechim? Eles buscam uma integração mais sustentável. A conectividade chegando no campo é um passo. Outro exemplo foi um pavilhão só para agricultura familiar numa edição da FRENAP, a feira local, mostrando não só produto, mas a cultura, o potencial de tecnologia do campo, tudo articulado com a cidade. É a ideia que alguns autores, como Covas, defendem, usar a inteligência da Smart City para fortalecer o território como um todo, incluindo o rural, e assim combater desigualdade. E a parte ambiental entra nessa visão de sistema? Sim, e muito pela cooperação regional. O consórcio Ciral, que a gente já falou, tem um projeto importante para dar o destino certo para o lixo de todos os municípios juntos. Isso envolve monitorar, fazer plano de coleta seletiva integrada, até estudar a construção de uma usina regional para tratar o lixo. E quem coordena tudo isso? Como funciona a governança dessa integração toda? O ator que parece central é o CUDER, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi ele que puxou a elaboração daquele plano estratégico Erechim 2024-2040. Ah, sim. O interessante foi o processo, com muita participação da sociedade civil, da academia, do governo. E o resultado, um livro com as diretrizes, foi entregue para os candidatos a prefeito em 2024. Um gesto simbólico, né? Para mostrar um compromisso que deveria ir além de um governo só. E esse plano, aliás, fala especificamente de gestão de cidades inteligentes como um dos eixos. Parece um esforço bem estruturado para pensar o futuro junto. Mas na prática, fazer tudo isso funcionar deve ser um desafio gigante, não? Lidar com essa complexidade toda, os interesses de cada setor, a logística, cidade e campo, gente que resiste à mudança. Sem dúvida. A integração total é o ideal, né? Difícil de alcançar, a complexidade é enorme, sempre tem visões diferentes que precisam conversar, a burocracia às vezes atrapalha, mas o importante é que parece ter uma consciência desses desafios e mecanismos sendo criados para tentar lidar com eles. A cooperação via consórcio, os pactos territoriais que estão sendo discutidos, a colaboração do CIT com as universidades. É uma busca por construir o que eles chamam de território desejado, onde tecnologia, natureza e sociedade convivam melhor. E nesse território desejado, como fica a alma do lugar? A cultura, a identidade. Chegamos na sexta dimensão, cultura e performatividade. Como é que a cultura local conversa com essa transformação toda? Essa é fundamental. Não adianta ter tecnologia, eficiência, se o lugar perde a cara, né? É como alguns pensadores dizem, a tecnologia, a tecnosfera e a cultura, os valores, os símbolos do lugar, a psicosfera, estão sempre interagindo. Certo. E Erechim tem uma identidade forte. É conhecida como capital da amizade, marcada pela história dos imigrantes italianos, alemães, poloneses, judeus e também por gente que veio de outras partes. Isso aparece na comida,
nos grupos culturais como CTGs, corais, nas festas. A FRINAP, que a gente já citou, parece ser um palco importante para isso, né? Misturando negócio com celebração cultural. Lembro de ver aquele espaço Cidade da Cultura, dentro da feira, valorizando as histórias locais. Exatamente. O tema da FRENAP, em 2024, Emoções em Movimento e Conexões que Transcendem o Tempo, também vai nessa linha de valorizar a história, a identidade. Fora a feira, a cidade tem seus símbolos na arquitetura, tipo o Castelinho, que é o prédio mais antigo, marca da colonização. Tem monumentos que contam histórias do colono, do índio, do vendedor de jornais. E as próprias avenidas largas, arborizadas, as ramblas, são um traço marcante da cidade. E as artes? Tem teatro, festival de dança, de música. Vi que tem até um turismo cultural focado no arte deco de alguns prédios. E também turismo rural. E até um aplicativo sobre o patrimônio da cidade feito pela UFS. Sim, tem uma valorização do patrimônio, da produção cultural, mas aí também surge uma tensão interessante. Como equilibrar essa modernização tecnológica com a preservação da cultura? Um exemplo concreto foi o debate sobre usar celular na escola, que levou a Secretaria de Educação a criar regras. Mostra que a chegada da tecnologia mexe com as coisas, levanta discussões sobre como manter certos valores ou práticas. A resposta parece ser buscar uma integração. As feiras tradicionais são divulgadas online e os eventos culturais são transmitidos ao vivo. E o que seria essa performatividade cultural que o estudo fala? É como a cultura é usada ativamente, sabe? Para construir a imagem e a identidade do lugar. O próprio slogan Capital da Amizade é usado no marketing de Erechim. Outro exemplo é a FENAMAT, a festa da erva mate. Pega um produto tradicional, um patrimônio cultural da região e conecta com inovação, novos usos, tecnologia. Ah, entendi. Ou seja, a cultura não é só algo para ficar no museu. Ela é viva, é usada, é performada no dia a dia e na forma como a cidade se mostra para fora. Entendi. A cultura funciona como uma âncora, né? Para a modernização não descaracterizar o lugar. E a identidade está sempre sendo refeita, usando coisa do passado para pensar o futuro. Isso. E para tudo isso, tecnologia, cooperação, educação, integração, cultura caminhar numa direção mais consistente, imagino que precise de um plano, uma visão compartilhada. Aí a gente chega na última dimensão, a agenda comum. Exatamente. Essa dimensão trata da capacidade da cidade e da região de construir e seguir um planejamento de longo prazo. E de forma participativa, alinhando todo mundo em torno de objetivos comuns para essa transição para o território mais inteligente. E o Cladar e aquele plano Erechim 2024-2040 que você mencionou, eles parecem ser a materialização disso, certo? Sem dúvida, o processo de fazer esse plano foi destacado como um marco importante. Foi feito de forma voluntária, com muita gente participando, sociedade civil, universidades, governo. Fizeram até missões técnicas para conhecer outras experiências. Legal. E o resultado foi esse documento estratégico, que, como a gente falou, foi entregue aos candidatos a prefeito. A presidente do CODER na época, Arley Cavaletti, disse que foi uma conquista coletiva. Mostra um esforço para criar um consenso sobre o futuro que eles querem. E o que esse plano diz sobre a gestão inteligente do território? Ele fala diretamente da necessidade de ter mecanismos de gestão de cidades inteligentes, de buscar mais harmonia entre cidade e campo, de criar empregos ligados à tecnologia, de pensar numa mobilidade urbana mais sustentável e de fortalecer a governança participativa. Ou seja, a agenda comum abraça a ideia de Smart Territory. E essa agenda local consegue conversar com a agenda da região toda? Parece que sim. Tem uma busca por articulação com a AMAL, o CIRAL, o CORED, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento. Um exemplo foi a consulta popular de 2023. As prioridades que a região votou, tipo conectividade rural e apoio à inovação, estavam alinhadas com o que Erechim já vinha fazendo. Ah, que bom. E aqueles pactos intermunicipais que estão sendo discutidos, como o esboço do Pacto Territorial Alto Uruguai, também vão nessa linha.
construir prioridades negociadas, valorizando muito o diálogo, a construção de confiança entre eles. Mas aí sempre tem aquela tensão, né? Um plano bonito no papel versus a realidade. A política do dia a dia, os interesses de cada grupo, a dificuldade de manter o rumo quando muda o governo. Como Erechim lida com isso? É o desafio clássico do planejamento, né? A resposta que Erechim parece estar tentando construir é justamente fortalecer esses espaços de planejamento democrático. O CODER, os consórcios regionais, dar mais força e continuidade para eles. É uma tentativa de conciliar a inteligência racional dos planos, das metas, com a inteligência emocional da população. Ou seja, fazer as pessoas se engajarem, se sentirem parte dessa visão de futuro, ajudando a construir aquele território desejado. E já dá para ver algum resultado dessa agenda comum? Algum fruto? O estudo aponta alguns sinais positivos, tipo a continuidade de certas políticas, mesmo com troca de governo, o apoio das entidades empresariais e sociais a essas direções, e o próprio fato de Erechim aparecer bem em alguns rankings de cidades boas para investir, para viver, pode ser um reflexo desse esforço de planejamento. A agenda funciona talvez como uma partitura, sabe? Dá direção, mas permite flexibilidade na hora de tocar. Então, depois de passar por essas 7 dimensões todas, o que tudo isso significa? Qual é o retrato final de Erechim nessa jornada? Significa que Erechim se mostra um caso muito interessante. Quase um laboratório a céu aberto, assim, de como uma cidade de porte médio, fora do eixo das metrópoles, está tentando lidar com a transformação digital de um jeito integrado. A análise por essas 7 dimensões mostra um território que não aposta só na tecnologia pela tecnologia, sabe? Mas busca conectar isso com a realidade social, econômica, cultural, regional deles. A gente viu avanços claros em várias frentes, mas também desafios constantes. Como garantir a inclusão digital de todo mundo, como aprofundar a integração entre os setores, como achar o equilíbrio certo entre tradição e modernidade. Então, a grande conclusão é que uma cidade como Erechim pode sim buscar reinventar seu papel, ir além de ser só um centro regional tradicional, para tentar virar um polo mais dinâmico, focado em criatividade, colaboração, inteligência coletiva, territorial mesmo. Exatamente. É um esforço notável de adaptação, de olhar para o futuro. Isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Sim. Se a gente pensar na base forte de Erechim no agronegócio e na importância que a gente deu para essa integração cidade e campo, como é que a próxima fase dessa smartificação poderia ir além de só conectar o campo e otimizar o processo? Talvez usando tecnologias mais avançadas, tipo blockchain ou internet das coisas, o IoT, mas de um jeito mais direcionado para o agro. Poderia ser por aí sim. Imagina usar essas tecnologias para criar cadeias de valor totalmente novas e transparentes para os produtos locais. Conectar direto o pequeno agricultor familiar a mercados globais específicos, usando blockchain para garantir de onde veio, a qualidade do produto, usando IoT para monitorar a produção. Nossa, isso seria... Poderia não só agregar um valor imenso, mas também reforçar ainda mais a identidade territorial ligado ao agro, só que de um jeito super inovador, conectado com o mundo. É algo para a gente refletir sobre os próximos passos dessa construção toda. Uma perspectiva fascinante para a gente encerrar nossa análise de hoje sobre Erechim e a construção do seu território inteligente.